Imaginemos a seguinte proposta para quem acompanha a nossa imersão de hoje. Pensem que alguém chega e entrega uma chave dourada nas suas mãos. Uma imagem bem poderosa para começar, né? Sim, muito. E essa pessoa promete que essa chave vai, abrir a porta para o fim definitivo de toda a ansiedade. O fim de qualquer dor, de qualquer sofrimento. Uhum. É a promessa do paraíso na Terra. Exatamente. Só que tem um porém. O preço para girar essa chave, a única condição inegociável é que a própria identidade seja completamente aniquilada. Nossa, é um preço altíssimo. Pois é. É nunca mais tomar uma única decisão por conta própria. É abrir mão para sempre daquilo que a gente chama de eu. É uma premissa que soa assustadora e maravilhosa ao mesmo tempo, sabe? É o paradoxo absoluto da reedição. Com certeza. E é exatamente esse abismo filosófico e teológico que a gente vai explorar nesse mergulho profundo de hoje. Exato, porque a nossa missão aqui é dissecar um documento místico e espiritual que é, incrivelmente denso. Ele é baseado nos escritos ditados à serva de Deus, a Luisa Picaretta. E é bom avisar nossa audiência que o que a gente tem em mãos não é um manual de autoajuda focado em organizar rotina, né? É algo muito mais cósmico. Muito mais. A fonte se apresenta como uma comunicação direta da Virgem Maria. O texto a chama de Mãe Celestial, instruindo a alma sobre o reino da vontade divina. Uhum. E a promessa central que guia todas as páginas, e isso é fascinante, é essa ideia vertiginosa de ensinar ao ser humano a viver no céu enquanto ainda está fisicamente pisando na terra. É de explodir a cabeça, né? E para compreender uma promessa colossal dessas, a gente tem que olhar para a forma como essa mensagem chega. O meio é a mensagem. Com certeza. O tom adotado não é aquele tom professoral ou distante que a gente, espera de um tratado teológico denso. Não tem nada de distanciamento acadêmico. Nenhum. A perspectiva é em primeira pessoa, assumindo o título de Imperatriz Celestial, mas com uma postura avassaladoramente maternal. Sim, é muito íntimo. A fonte descreve a si mesma como um verdadeiro livro de ouro, né? Isso, um livro entregue como uma fortuna espiritual incalculável para quem se propõe a escutar. Certo, vamos desvendar isso, porque o nível de intimidade na escrita é impressionante. A narrativa entrega uma lista de promessas que funciona quase como um kit de sobrevivência vitalício. Um kit bem completo, diga-se de passagem. Muito. O texto garante que, ao acolher essas lições, os fracos vão receber força imediata, os que enfrentam tentações vão alcançar a vitória. Uhum. E os aflitos encontram conforto, os famintos provam, nas palavras da obra, a deliciosa comida da vontade divina. A imagem que se forma na minha cabeça é a de uma mãe super protetora, sabe? Passando uma maleta com o antídoto perfeito para todas as dores do mundo pro filho, para que nunca mais haja solidão. O que é fascinante aqui é que o texto constrói essa aura de proteção intransponível, mas de um jeito muito passional. Como assim passional? A voz fala de lágrimas que ela derrama pelo desejo ardente de que as lições sejam ouvidas. Ela afirma que viajaria por nações e através de séculos inteiros para formar o seu reino. Nossa, é um compromisso épico. Exato. E para quem aceitar esse chamado, a promessa é ter o nome escrito com letras de ouro no coração materno dela. Mas tem um peso enorme nessa oferta, né? Porque lendo as fontes fica muito claro para mim que não estamos falando daquele amor incondicional moderno. O famoso seja o que quiser e eu te amarei do mesmo jeito. Isso. Não é essa a pegada do texto. É uma proteção que exige uma contrapartida absoluta. O tal do kit de sobrevivência não vem de graça. Pelo contrário, o custo é absoluto. A narrativa impõe uma dualidade muito forte. O afeto é infinito, sim. Uhum. Mas a autoridade divina por trás dele é totalmente inflexível. Ou seja, a promessa de felicidade e proteção está atrelada ao consentimento total da alma, né? Exatamente. O indivíduo precisa viver inteiramente, sem nenhuma restrição, unido a essa vontade divina.
Ele precisa abrir mão da autonomia. Isso nos leva para o grande conflito de toda essa narrativa. Porque veja bem, se a oferta é tão espetacular assim, o que impede a humanidade de acessar esse reino instantaneamente? Pois é, porque não nascemos já desfrutando desse estado natural, né? Exato. O que trava esse processo? E aí o texto não aponta o dedo para demônios externos ou tragédias do acaso para explicar o fracasso humano. Não, o diagnóstico que a fonte faz recai todinho sobre uma estrutura que a gente carrega na nossa própria essência. O grande vilão do misticismo ali. O nosso livre-arbítrio solitário. A nossa própria vontade humana. Então, e a linguagem que o documento usa para descrever essa vontade humana é, brutal. É muito pesada, não é tratada como um leve desvio de caráter. Não mesmo, não é um defeitinho de fábrica. A fonte escolhe palavras de impacto estrondoso. O desejo individual é classificado como um monstro. Uma vergonha, um horror. Uma tragédia. A obra afirma categoricamente que o ato de querer por si mesmo é a causa exclusiva de todas as misérias. Todas as feiuras interiores e exteriores, né? Sim, é essa vontade que torna o ser humano mesquinho e pequenino, batendo de frente com o fiat divino, que seria a fonte de toda a beleza e amor. Então, o que tudo isso significa na prática? Se a gente conectar isso ao contexto geral da teologia apresentada, essa intensidade tem um motivo claro. Tô ouvindo. A vontade humana não é vista só como uma característica da nossa espécie. Ela é enxergada como uma força rebelde, uma rival direta que concorre com a vontade divina. Nossa, uma rival! Isso é muito forte, porque jogar isso contra a nossa biologia e psicologia modernas é um choque violento, né? Totalmente. A mente contemporânea grita que a gente precisa de autonomia para sobreviver. Exato, que o ego saudável é a base da saúde mental. Pensando aqui numa analogia para quem nos ouve, se a vida fosse um carro, a sociedade ensina a gente a assumir o controle, ajustar o retrovisor e dirigir com cuidado. E assumir a responsabilidade pelo trajeto. Perfeito. Mas a instrução dessa teologia é arranque o volante com as próprias mãos, jogue pela janela com o carro a 120 por hora e confie que uma força invisível vai conduzir perfeitamente. Essa imagem é muito boa. E qualquer tentativa de segurar o volante de novo é o tal do monstro. Sim. Mas como a filosofia justifica que essa perda de controle não vai dar num acidente terrível? A narrativa justifica isso apontando para a própria origem da queda humana. O documento explica que, no exato instante da concepção, naquela primeira centelha de vida, isso, quando junta a semente dos pais, ali no zigoto, a desobediência e a culpa original já corrompem a estrutura do ser. Ah, entendi. É ali que nasce o reino separado. O distanciamento entre a vontade humana e a divina é tratado como a distância mais abismal entre as galáxias. Caramba! Então, segurar o volante não é um ato de segurança. Pela lógica da obra, é a garantia da colisão, porque o motorista humano já nasce cego pela própria vontade corrompida. Faz sentido dentro da lógica interna do texto. Então a vontade humana é uma doença incurável, por meios naturais. Incurável. Mas isso me traz uma dúvida. Se está todo mundo infectado desde essa primeira centelha, como a fonte prova que esse estado de abandono total funciona? Será que alguém na história conseguiu existir sem essa vontade corrompida? Para provar que o reino não é só uma teoria, o texto traz o modelo supremo de sucesso dessa filosofia. A prova viva. Exato. A própria Mãe Celestial. Que não é só a autora ditando as lições, mas ela é o protótipo impecável. E é aqui que a coisa fica realmente interessante na fonte, porque o texto mergulha em detalhes muito específicos sobre o conceito da Imaculada Conceição, né? Detalhes teológicos muito minuciosos. Sim, a fonte decreta que Maria nunca, em nenhum segundinho da existência dela, realizou um único ato movida pela própria vontade humana. A vida dela era apenas a vontade divina operando através de um corpo. E a explicação para isso acontecer é que o Fiat Todo-Poderoso se derramou sobre a semente dela antes de qualquer contaminação. Tipo uma intervenção cirúrgica ali no zigoto,
formado por Joaquim e Ana. Isso mesmo, nanosegundos antes. O que impediu o pecado original de se instalar. A obra deixa claro que, sem isso, ela teria tido o mesmo destino triste das outras criaturas. Nossa, isso introduz um paradoxo muito profundo, porque a gente tem uma figura exaltadíssima, né? Isso levanta uma questão importante, de fato, o paradoxo da perfeição. O texto ilustra uma rainha reverenciada por cortes de milhares de anjos celestiais. O universo inteiro se curva à beleza dela. Sim, a glória cósmica total. Mas essa glória estrondosa é o resultado direto de uma aniquilação pessoal absoluta. Tem uma passagem específica que diz que a rainha do céu não sabia o que a palavra eu significava. Pera, vamos parar nisso um instante, porque de verdade foi o que mais me chocou na leitura das fontes. É de travar a mente, não é? Muito. Como alguém sequer se comunica no dia a dia? Como se relaciona com o mundo sem conjugar verbos na primeira pessoa? É uma ausência total de ego que, ironicamente, constrói a figura mais alta da narrativa. Desafia nossa capacidade de conceituar a linguagem e a própria identidade. Para nós que precisamos do eu para demarcar limites, beira o inconcebível. Com certeza. A obra diz que ela teria preferido morrer milhares e milhares de vezes a tomar uma única atitude baseada no próprio desejo. E isso até altera como a narrativa interpreta eventos históricos. Como, por exemplo? No famoso anúncio do anjo, a fonte diz que, quando ela recebe a mensagem divina, ela não respondeu simplesmente, aqui estou. Ah, sim, porque dizer aqui estou ainda pressupõe que tem um sujeito ativo ali, né? Um eu independente decidindo se apresentar para Deus. Precisamente. Em vez disso, a fonte dita que a resposta foi fiat de mim de acordo com a sua vontade, igualando o próprio ser à condição de escrava do Senhor. É a anulação levada ao extremo absoluto para alcançar a pureza. Exato. A vida dela coincidia de forma tão perfeita com a vontade divina que Deus podia trabalhar nela como queria, o que queria, quando queria e o quanto queria. É a docilidade máxima. Mas aí eu fico pensando, isso cria uma distância brutal, não cria? Como assim? Bom, a gente tem de um lado essa teologia cósmica e perfeita da figura de Maria, preservada antes de nascer. Certo. Do outro lado, tem quem está lendo o texto, pessoas comuns, presas no trânsito, pagando boletos e totalmente infectadas pela tal vontade humana corrompida. Como essa filosofia desce para a rotina diária? É uma excelente transição, porque a narrativa sabe desse abismo. Ela tem consciência de que o ideal e o real estão muito distantes. E como ela resolve isso? Tem um passo a passo? Tem. A teologia mística dá lugar a um regime extremamente pragmático. A obra funciona como um manual prático mesmo, focado especialmente em exercícios para o mês de maio. Eu notei isso nas fontes. Como algo tão imenso e transcendental vira uma lista de tarefas metódica, né? O transcendental se torna disciplina. Sim, o texto passa um cronograma. De manhã, ao meio-dia e à tarde, a pessoa tem que se ajoelhar e fazer um pedido específico. E qual é o pedido? Pedir para a Mãe Celestial um gole da vontade divina. E olha, eu achei essa metáfora maravilhosa. É muita poesia. Um gole apenas? Exato. Não é como se a vontade divina fosse um oceano que você pula de cabeça de uma vez. É tratado como um antídoto superpotente que a gente, doente, tem que tomar em doses homeopáticas, senão dá colapso. Essa imagem do antídoto explica perfeitamente a mecânica por trás da instrução. Uhum. O sucesso depende dessa lealdade às pequenas coisas. A fonte reconhece que a cura do monstro não rola por milagre ou por mágica. Não é um passe de mágica que resolve tudo. Não. Exige um condicionamento diário e repetitivo. O ato de pedir esses goles 3 vezes ao dia funciona como uma quebra de padrão. Isso. Além dessa parte, eu lembrei muito de técnicas de redirecionamento cognitivo. Como assim? Ao exigir que a pessoa pare tudo o que está fazendo para lembrar que não está no controle, o texto ataca o nosso piloto automático. O cérebro opera o tempo todo no eu quero, eu decido, né? Verdade. O exercício do gole força uma interrupção desse ciclo do ego
reconfigura a mente para buscar a submissão no meio da rotina. E isso não é só na hora de rezar, né? Definitivamente não. A narrativa alerta para não ficar na superficialidade. A pessoa é instruída a não levar só flores e rosas, a rainha. O que seriam as flores e rosas nesse contexto? Aquela devoção passiva, sabe? De quem recita orações bonitas só para se sentir bem ou cumprir tabela. Ah, entendi. A fonte pede mais. Exige que se leve um sol todos os dias. Um sol. E como que se constrói um sol no meio de uma terça-feira comum, lavando a louça? Aí é que tá. O texto diz que o sol se forma quando o indivíduo transforma cada ato da rotina numa extensão da vontade divina. Cada coisinha minúscula. Exato. Através do que chamam de folha diária, que é esse sacrifício constante da própria vontade nas escolhas, e usando também jaculatórias. Que são aquelas invocações curtinhas para ir repetindo durante o dia, né? Isso. O objetivo descrito é purificar a mente através de uma escuta profunda, digamos, bíblica, destruindo as paixões na raiz, em seus germes. Destruir na raiz. Não é sobre controlar a raiva respirando fundo. É não ter a origem da raiva porque você esvaziou o ego. É puxado. É um esvaziamento diário, passo a passo, entregando o controle nas mãos da mãe. Pois é. Fica claro que aquela proteção garantida no começo da nossa imersão não é um campo de força mágico para gente preguiçosa. Ela só funciona onde existe essa disposição metódica de transferir a autoria da própria vida o tempo inteiro. O sucesso da alma ali não é medido por um ato grandioso que vai sair no jornal. Reside nessa lealdade invisível e milimétrica de entregar as escolhas mais irrelevantes. É uma anulação tão sutil quanto constante, para ir substituindo o eu pela aura do divino, né? Perfeito. Bom, recapitulando a nossa jornada para a nossa audiência. A arquitetura dessa narrativa é bem assombrosa. A gente abriu a imersão desembrulhando um convite reconfortante de uma mãe prometendo céu na terra. E logo depois fomos julgados contra a parede com a visão aterrorizadora do ego como um monstro. Uma doença terrível. Aí conhecemos a cura através do modelo inatingível de Maria, onde a falta de autonomia é paradoxalmente a maior glória possível. E encerramos vendo como isso se traduz num regime prático de meditações e goles homeopáticos para quem está preso no dia a dia. Sabe, para quem acompanha a nossa imersão, independente se é alguém religioso, um estudioso de misticismo, ou só alguém curioso sobre a mente humana, isso dá um nó na cabeça. Oferece uma reflexão muito radical sobre a nossa obsessão por controle. E eu acho que deixa um questionamento perfeito para a gente encerrar. Algo para ficar ecoando na mente. Qual seria? A gente vive numa era obcecada em encontrar a si mesmo, certo? A cultura moderna dita: seja autêntico, siga a sua verdade, seja o dono do seu destino. Total. É o mantra do nosso século. No entanto, a essência desse texto milenar propõe exatamente o oposto. Ele sugere que a única paz inabalável só existe quando a ideia do eu é completamente obliterada. Caramba! É o choque total entre o empoderamento e a aniquilação. E talvez a verdadeira liberdade emocional, aquela paz que a gente busca tão desesperadamente nas terapias, paradoxalmente só seja encontrada quando a gente solta o volante de vez. Será que só nos tornamos completos no segundo em que não desejamos mais nada por nós mesmos? Uma pergunta e tanto. Fica a reflexão para todo mundo que nos ouviu hoje.